E aí, galera, deu Ceará diante do Vila Nova, vitória do Vozão, 4-0, um placar dilatado, mas que fez jus ao jogo. É isso que é mais interessante, né? Não é só que o placar foi dilatado, mas que ele fez jus ao que foi a partida. Nós vimos um Ceará que venceu por 4-0 e que ainda poderia ter feito mais gols. Eu gostaria muito que o Ailon tivesse feito aquele gol que já seria o 10º gol dele, iria deixá-lo na artilharia sozinho, a artilharia isolada do campeonato, mas a bola de cabeça acabou não indo para as redes, o que seria o 4º gol naquele momento. Depois o Ceará marcaria o 4º gol, ficaria com um 5-0 talvez, mas a vitória por 4-0 foi uma vitória que fez jus ao que foi o jogo. É isso que é mais interessante. Não foi aqueles 4-0 achados, né? O adversário chutou bola na trave, teve mais oportunidades, você foi lá e fez o gol, aí o adversário se desesperou, você foi lá e fez o gol, e nesse desespero a goleada acabou acontecendo, mas sem que o time tivesse feito por onde. Não foi isso que aconteceu. O Ceará fez por onde vencer e venceu a partida com 4 gols de diferença. Tem também aquela outra que, a vitória tá certa, mas o placar do jogo deveria ter sido uns 2-0, o 3-4-0 já foi uma outra. Não, o Ceará jogou para vencer por 4-0 ou mais e venceu por 4-0. E ainda por cima, não tomar gol, o que é algo muito interessante em relação ao Ceará, porque foram poucas as partidas nesta Série B que o Ceará não tomou gol, mesmo em jogos dentro de casa, nessa tentativa de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Ailon marcou logo aos 7 minutos, era um momento em que o Ceará, imaginem só, 7 minutos de jogo, talvez foi a grande chance de gol naquela minutagem, mas o Ceará já tinha bolas ali que faltaram detalhes para ter uma finalização para o gol. E o Ailon estava lá para, no momento certo, marcar o gol do 1-0. Uma jogada que começou na direita, numa insistência do Saulo Mineiro, e que terminou na esquerda, num cruzamento do Eric Pulga para a área, sendo tirada pela defesa. Quando parecia que o Ceará ia perder a possibilidade do ataque, o Matheus Bahia repõe, e aí o Ailon em 2 lances, né? Um lance onde ele faz o domínio já ajeitando, e no outro um arremate preciso. Ele é muito bom realmente nisso, o Ailon muito bom nesse tipo de arremate, acaba marcando o gol de 1-0 e abrindo a madre, né? Abrindo a condição de mais gols acontecerem na partida. O Recalde entra pela contusão que teve do Mugni, e o Recalde, ele não é o meio-campo dos sonhos de qualquer torcedor. Acho que não é só do Ceará, ele não é o meio-campista dos sonhos de ninguém. Ele tem dificuldade com a questão da velocidade, ele não aparece tanto para o jogo quanto o Mugni, a quem ele substituiu, mas nessa partida até que ele estava mais afim, até que ele estava correndo um pouco mais, até que ele estava dando mais combate ao adversário. Isso aconteceu principalmente no segundo tempo de jogo, mas foi premiado logo no primeiro tempo com um gol, porque ele é assim, ele sabe marcar gols. Então, numa jogada ali em que o Saulo Mineiro pressionou para ganhar a bola num lateral, ela acaba sobrando ali para o Recalde, e o Recalde na frente do gol, ele é muito decisivo. Acabou chutando e acabou fazendo o gol número 2 da equipe do Ceará. Um gol que dava uma tranquilidade e que eu imaginava até que ia fazer o Ceará tirar o pé, mas o Ceará só fez isso na segunda etapa. Na primeira etapa ainda teve mais uma vez um gol ali de centroavante, que o Ailon se joga a bola numa tentativa do Saulo Mineiro de concluir, né? Acabou acontecendo a defesa, e no rebote o Ailon marca mais um gol, faz o 3-0 e dá a tranquilidade de você descer para o vestiário com 3-0 e do teu técnico poder armar um sistema onde no segundo tempo o time vencendo por 3-0 consiga, se possível, ampliar, mas o mais importante, confirmar uma vitória, porque 3 pontos na Série B são muito valorizados. Tá muito difícil ganhar 3 pontos nessa Série B. Na Série B é sempre complicado ganhar jogos, mesmo em casa. Então você desce
para o vestiário com 3-0. É essa a tranquilidade que te dá. Foi um segundo tempo onde o Ceará soube fazer o que ele normalmente não faz na competição. É um time que tem dificuldade, ou ele está lá à frente buscando, batalhando pelo gol, ou ele está lá atrás tomando pressão. Houve momentos em que o Vila Nova esteve perto de marcar o gol, mas serviu também para mostrar que o goleiro Bruno, que vai precisar substituir o Richard daqui para frente, ou é ele, ou é o Maicon Clayton, ou é o Luiz Daniel, que foi recentemente contratado. Não teremos mais Richard para o restante dessa temporada. O Richard, inclusive, já passou pela cirurgia no tornozelo, né? A cirurgia no tendão de Aquiles, vai ficar 6 meses fora. Então tinha que mostrar serviço e até entrar no jogo, entender que é o momento dele também. Eu fiz uma matéria, inclusive para a TV Jangadeiro, sobre o Bruno, ano passado, no momento que ele estava bem na Série B, antes da chegada do Mancini, daquele problema que ele teve com o Mancini, e ele me falava que era a grande chance da carreira dele, que ele e a esposa viam como a grande chance da carreira dele. E eu continuo achando que ele está certo, é a grande chance da carreira dele. Só que agora que vem realmente essa grande chance da carreira, porque o contrato dele termina antes do meio do ano que vem. Então, para mostrar que ele pode ser um goleiro do Ceará, ele precisa fazer uma excelente Série B. Porque ficando no Ceará ou não ficando no Ceará, ele fazendo um excelente restante de Série B, conseguindo um acesso com o Ceará, ele dá um plus, ele dá um up na carreira dele, e isso é importantíssimo para qualquer jogador de futebol, imagina para o goleiro, né? Porque no time de futebol, goleiro normalmente joga quase o ano todo. Se for um bom goleiro, dificilmente ele vai ser substituído. O próprio Bruno jogou pouco essa temporada porque o Richard vinha sendo o goleiro titular no Ceará. Então, essa faixa do jogo foi importante para afirmar o Bruno. Boas defesas, segurança em bolas aéreas, em bolas que foram jogadas contra a grande área do Ceará, e uma grande virtude que o Bruno tem. Eu relembrei hoje, nos primeiros momentos do jogo, e chamei a atenção disso na transmissão da Jangadeiro Band News FM, na transmissão do Futebolês. O Bruno tem uma saída de jogo muito boa. Tem uma saída de jogo, quando ele recupera a bola, quando a bola é jogada na área ou chutada a gol, ele recupera, ele sai do gol com essa bola, ele faz uma saída de jogo muito boa. E essa saída de jogo, em alguns momentos, cooperou com o Ceará, mas ela ficou muito latente, né? Na imagem que a gente tem depois que termina uma partida, normalmente quando acontece um gol, e aconteceu o quarto gol, na inteligência dele sair com o Eric Pulga, puxar ali um contra-ataque, que o Pulga chuta para o gol, e que bom que a bola desviou, né? Porque era uma bola muito defensável para o goleiro da equipe do Vila Nova, mas ela desvia e aí mata qualquer pretensão da defesa do Vila, e acaba acontecendo o quarto gol da equipe do Ceará. Um gol que veio coroar o que foi o Ceará na partida, que, como eu disse, mereceu vencer o jogo por um placar dilatado. Não foi aquele jogo em que era para ser 1-0 e, de repente, por erros do adversário, porque tudo deu certo para um time, ele goleou. Não, era um jogo em que o Ceará jogou para ganhar com a margem, e essa margem acabou sendo de 4-0, porque o jogo levou ao Ceará vencer assim. É óbvio que o técnico Léo Condé gostou disso, ficou feliz e falou sobre a importância dessa vitória, porque realmente, entendam, não é que você não precise vencer todos os seus jogos em casa, seria importantíssimo vencer todos os seus jogos em casa, mas você vinha de um resultado de derrota, aliás, um duplo resultado de derrota em jogos fora de casa. Você vinha de uma aproximação do G4 que poderia lhe dar uma vaga entre os 4 melhores. E, de repente, desacelerou essa aproximação e começou a ficar mais distante do G4 da competição. E aí você volta para casa, pega um clube que há algum tempo é integrante, ou tem sempre brigado para estar no G4, e você vence por 4-0. É óbvio que foi importante. E o Léo Condé, o técnico do Ceará, Léo Condé, falou sobre isso. Realmente foi fundamental, e razão da gente ter vindo de duas derrotas, né? Mesmo sendo fora de casa, apesar que antes das 2 derrotas a gente estava 4 jogos invictos, né? Sendo que a gente conseguiu resultados importantes.
vai ter oscilação dentro da competição, porém está chegando num momento que está se afunilando, momento decisivo. Então a gente precisava dar uma resposta o quanto antes. E eu acho que hoje, mais do que a resposta, não só pelo resultado, a gente mandou um recado para todos, principalmente pela atuação, né, que o Ceará ele está vivo na disputa, e eu acredito que se a gente conseguir repetir essa atuação como a de hoje, com certeza a gente vai conseguir bons resultados aí nessa reta final. Outra coisa que vocês devem ter percebido é que o Ceará mudou, né? Claro, ele mudou no gol porque o Richard se contundiu, passou por cirurgia. Claro, ele mudou no meio porque na última partida contra o Coritiba, o Lourenço estava suspenso. Então, o Lourenço voltou e o Lourenço é titular desse time do Ceará. Mas ele mudou na zaga, uma grita geral do torcedor em relação ao Matheus Felipe. Boa parte da imprensa também. Eu lembro que na época em que conseguia ver os treinos, eu conseguia fazer uma crítica melhor sobre isso. Porque eu dizia, olha, o cara vai mal até nos treinos, por que o técnico não o substitui? Ou às vezes eu dizia, olha, ele está insistindo com esse jogador porque nos treinos ele ainda é o melhor de tal posição. Hoje que a gente não vê os treinos, o técnico vê. Então eu fico pensando, se ele está escalando, ele está vendo alguma coisa nos treinos. Talvez isso não esteja aparecendo nos jogos, mas talvez nos treinos ele ainda seja o melhor. Dessa vez não aconteceu assim, o Condé mudou. Ele colocou o Ramon ao invés do Matheus Felipe e ele explicou, numa pergunta que eu fiz, essa substituição para a partida contra o Vila Nova. Com todo respeito ao torcedor e principalmente a vocês da imprensa, é uma decisão nossa, não tem influência, tem naquilo de dia a dia. A gente procura sempre, nesse momento você tem que ter uma equipe base, até porque a gente só tem uma competição em disputa, né? Às vezes de repente quando tem muita comparação, o outro time está rodando, o outro time está trocando e tal, às vezes de repente são equipes que estão jogando várias competições, a gente tem só uma competição, a gente tem que ter uma equipe base, e o Ceará tem uma equipe base. Agora algumas mudanças vão acontecer em algum momento, de repente isso a gente sempre deixa todos os atletas preparados, né? A gente tem a preocupação de não treinar só a equipe titular, a gente tem a preocupação de deixar todos eles bem preparados do ponto de vista físico, técnico, tático, para quando a gente entender que seja o momento de fazer alguma mudança, vai ser feito de uma maneira bastante natural, clara, direta, como normalmente eu trabalho. Foi feito dessa forma. Ceará 4-0 no Vila Nova. E não dá para dizer que foi um resultado que capacita, não tinha o Ceará mostrado nenhuma capacidade, de repente capacita o Ceará a chegar no G4. Não, é um resultado que nos relembra momentos com o Léo Condé já como técnico, que a gente já imaginava que esse Ceará poderia chegar no G4, como vencer o Novo Horizontino, como conseguir vencer o Avaí Santa Catarina. É muito difícil, Ceará poucas vezes foi a Santa Catarina para conseguir vitórias diante do Avaí, e com o Léo Condé isso aconteceu. Como outros resultados de goleada que aconteceram para o Ceará nessa mesma Arena Castelão. Então, não dá para dizer que foi uma coisa fora da curva, mas nos relembrou que isso é possível. Mas só que o Ceará precisa jogar bem sempre, é Série B. Quando os times são tão próximos, tecnicamente, que quando você joga mal, você está muito perto de perder para o Lanterna. Para o Lanterna. Olha aí o Guarani. Olha para as últimas 7, 8 rodadas do Guarani. Ele conseguiu vitórias contra times que estão lá em cima no G4 da competição. Contra times que estão ali no meio, brigando pelo G4 da competição. Então, você olha para isso, a Chapecoense, esse mesmo Vila Nova que o Ceará fez 4-0, 3 no primeiro tempo, ela também fez 3 na Chapecoense e tomou 2 gols em casa e quase a Chape empata. Meus colegas que cobrem o Vila Nova me disseram que se tem mais uns 10, 15 minutos, eles não sabiam quem iria ganhar esse jogo. Então, você precisa jogar bem, jogar sempre bem. Você pode até cair do ápice, né? Ninguém joga no topo o tempo todo, lá em cima. Mas você não pode jogar tão embaixo quanto o Ceará jogou, principalmente contra o Coritiba. Ele não foi bem contra a Chapecoense, mas acho que jogou muito mal grande parte do jogo contra o Coritiba, por isso a derrota por 3-1. Então, também isso levou a pensar, esse Ceará pode chegar, mas ele para chegar vai precisar
jogar nesse nível, ou perto desse nível que jogou contra o Vila Nova em todas as partidas daqui para frente. Depois de você perder 2 jogos, o que faz um time mudar tanto e ir para cima, jogar uma partida como fez contra o Vila Nova, propondo e criando oportunidades o jogo inteiro? Só quem pode responder isso é o Léo Condé. Como é que ele conseguiu fazer isso com seu time? Como é que ele conseguiu levar os atletas a terem esse grau de comprometimento e deixarem o psicológico negativo todo lá no sul do país, né? Ficou parte na Santa Catarina, né, Chapecó, outra parte ficou em Curitiba, na partida contra o Coritiba, porque o time que se apresentou no Castelão contra o Vila não parecia ter nenhum problema psicológico com as 2 últimas derrotas. O Condé contou como foi que ele conseguiu fazer isso. O que eu passei para os jogadores foi no sentido de que, assim, o futebol, apesar de fazendo esse recorte das 2 últimas partidas, que a gente teve momentos bons, momentos não tão bons, né? No aspecto ofensivo a gente está sempre produzindo, a gente precisava de um pouco mais de equilíbrio defensivo, mas a gente passou confiança para eles, né? De que mesmo vindo de 2 resultados adversos, mas a gente teve boas apresentações, principalmente nos jogos aqui no Castelão. Então não poderia, porque o aspecto emocional conta muito, né? A gente conhece um pouco a divisão aí, sabe que vai ter alternâncias dentro dela, momentos que você vai conseguir sequência de vitórias, momentos que de repente você vai agarrar um pouquinho ali, e você tem que manter o grau de concentração e confiança elevado, né? É claro que todos ficaram chateados pelos resultados adversos, mas assim, a gente, o que eu passei para os jogadores, quem poderia reverter o quadro eram eles, juntamente com o nosso apoio, né, com o nosso trabalho ali, né? Quando eu falo nosso, não é só do Léo, treinador, da comissão técnica, direção. Então todos passaram bastante confiança para os jogadores e a gente conseguiu fazer um jogo muito forte desde o início, né, com a marcação muito alta, né? Mais uma vez conseguimos entrar pelo lado direito, lado esquerdo, centro de campo. É algo que a gente está trabalhando bastante, insistindo bastante. Os jogadores também têm procurado a cada treinamento se dedicar ao máximo, a cada jogo procurando assimilar aquilo que a gente vem passando, mas por mais, a gente é só uma ferramenta, né? Por mais que você passa as movimentações, né, as ideias, quem executa são eles. Então eles hoje conseguiram fazer um jogo bastante concentrado, com boas execuções, tanto que a gente conseguiu chegar no gol adversário e com um grau de eficiência bem elevado, né? Nós fizemos 4 gols e ainda tivemos mais umas 3 ou 4 chances claras ali para fazer mais. Contudo, não basta só isso, né? Ganhou 4-0, legal, mas o Ceará nem no G4 da competição está. Então o Ceará continua precisando fazer os pontos que serão necessários para ele chegar lá em cima. O Ceará joga na sexta-feira contra o Brusque. A partida está marcada para as 7 da noite no Castelão, aqui mesmo, onde estamos gravando este vídeo, no Castelão. E certamente com a presença de uma torcida com um número maior. Não que tenha sido ruim. Depois de 2 derrotas, você coloca 16 mil torcedores? Só um time com massa como o Ceará faz isso. Um time que saiu para voltar no G4 e que voltou mais distante do G4 depois de disputar 6 pontos e ganhar 0. E ainda teve um público acima de 16 mil pessoas. É coisa mesmo que só o Ceará faz. E aí tem o Brusque na sexta-feira, certamente com um público maior. Não será um público excelente como eu imaginaria, porque não é no domingo, não é no sábado à tarde, não é num horário propício para o futebol, é 7 da noite, tem gente que nem vai conseguir chegar no Castelão para assistir o primeiro tempo do jogo, isso sempre acontece. Depois, o Ceará vai sair na sexta-feira da semana seguinte para jogar com o Sport lá em Recife. E nas rodadas seguintes, que ainda não foram definidas, não foram totalmente desmembradas pela CBF, entre os dias 11 e 13, o Ceará joga contra a Ponte Preta. É um jogo aqui no Castelão. E depois sai para enfrentar o Ituano entre os dias 18 e 20. 18 é uma sexta-feira, os jogos estão acontecendo entre sexta, sábado e domingo. Mas também pode acontecer numa segunda, e às vezes vai até para terça-feira. Mas
essas datas não estão marcadas nos jogos contra Ponte e contra Ituano. Sabe-se que o Ceará fará esses 4 próximos jogos. O Brusque em casa, sexta que vem, sexta seguinte contra o Sport, depois ele vai enfrentar a Ponte Preta em casa e volta a jogar fora diante da equipe do Ituano. O Ceará precisa de pontos nesses jogos. E não adianta só vencer em casa e perder depois fora. O Ceará precisa ganhar pontos fora de casa. Então essas partidas contra o Sport, que é um confronto direto, e depois contra a equipe do Ituano, que é um jogo contra um time que está brigando lá no Z4, que certamente vai ser um adversário duro, porque precisa não ser rebaixado. Quem quer ser rebaixado para a Série C do Brasileiro? É um fim de mundo. O Ituano certamente vai ser um adversário complicado. E lembrem-se que depois disso, o Ceará vai enfrentar o Santos também num jogo fora de casa, depois dessa partida contra o Ituano. Então, o Ceará precisa vencer seus jogos em casa, não pode perder nenhum ponto para Brusque e para Ponte, mas contra Sport, contra Ituano e até contra o Santos, ele precisa aprender a pontuar fora de casa. Quem sabe a lição de não tomar gol, como o Ceará não tomou gol na vitória de 4-0 contra o Vila Nova, seja também aplicada para esses jogos fora de casa. Não tomar gol é muito importante. Quando você não toma gol, você garante um ponto. Fora de casa, isso é muito legal. E quando você tem o melhor ataque da competição, você vai acabar marcando gol. E isso também vai ser bem positivo, porque pontuar com 3 fora de casa, 3 pontos fora de casa, é sempre muito legal. Essa vitória por 4-0, ela trouxe uma nuance interessante, né? O Ceará passou a ter 2 jogadores na briga direta pela artilharia da competição. O Ailon tinha 7 gols antes do jogo na Série B, marcou 2 gols, foi a 9. O Pulga tinha 8, marcou o gol no final, também foi a 9 gols. Então são jogadores que estão aí na briga da artilharia da competição. E aí você pode pensar, e o Saulo Mineiro ficando para trás, né? Só tem 6 gols. O Saulo só tem 6 gols, mas ele tem um dado interessante. Dos 4 gols na partida, 3 ele participou diretamente. Um deles, ele fez assistência. Dos atacantes, o Saulo Mineiro é o jogador que fez mais assistências nesta Série B. Ele chegou já a 4 assistências, então ele tem 6 gols, mas tem participação em mais 4. Ele tem participação direta em 10 gols na competição. Para vocês terem uma ideia, o Ailon tem 2 assistências e o Eric Pulga tem 2 assistências na Série B. Então o Saulo com 4 assistências supera esses jogadores e passa a ter a mesma participação de gols, ou muito próxima, né? A mesma não, porque os dois marcaram 9, com 2 assistências chegam a 11. Mas o Saulo tem participação em 10 gols com as 4 assistências que fez. E se vocês levarem em consideração que a gente precisa disso, que ele iniciou jogadas como nos 2 gols em que ele não fez assistência dos primeiros 3 da equipe do Ceará, temos que levar em consideração a importância que esse atleta, que esse atacante tem na equipe do Ceará. Então, nós temos 3 atacantes hoje muito importantes. 2 dos principais artilheiros do campeonato, o Eric Pulga e o Ailon. E temos o Saulo com 6 gols, que mesmo assim é um bom número de gols, e ainda com 4 assistências. Normalmente assistência é muito do meia, daquele atacante de lado que faz o drible, deveria ser mais do Eric Pulga, mas é o Saulo Mineiro que tem mais assistência do que os outros 2 atacantes da equipe do Ceará. Então isso também precisa ser muito levado em consideração. Que continue assim, que nos próximos jogos, e o Brusque já é o próximo jogo de cara, o Ceará tenha esses atacantes consistentes, marcando gols sempre que a bola chegar para isso, dando assistências sempre que for necessário, utilizando o que tem de melhor, uma iniciação de jogada, um drible, para poder levar o Ceará aos bons resultados. O 4-0 foi ótimo, não resolve nada para o Ceará, mas ajuda a resolver, porque 3 pontos a mais, 4 gols de saldo a mais. O Ceará que tinha perdido ali o seu saldo de gols muito bom, tinha caído para 6 gols de saldo, o melhor ataque da competição, só com 6 gols de saldo, passou a ter 10 gols de saldo
E esse número de gols de saldo faz muita diferença. Porque quando chega no G4 e quando vai buscar critério de desempate, o primeiro critério é o número de vitórias, mas o segundo critério é o saldo de gols. E isso pode, num efeito de desempate, fazer muita diferença, às vezes, para uma colocação melhor ou até para o acesso de uma equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro. Não teve ninguém suspenso desse jogo que tenha tomado o terceiro cartão amarelo. O grande problema para a próxima partida é o Mugni, que sentiu com uma dor muscular na parte posterior da coxa esquerda, que é a coxa no chute, que ele bate na bola. Se houver uma lesão, ele certamente fica fora do jogo da sexta-feira, porque mesmo a lesão grau 1 é uma semana de tratamento, mas por enquanto foi apenas esse incômodo. Se for uma lesão, fica fora. Se não for, o tratamento pode ser mais rápido para que o atleta esteja em condição para voltar na sexta-feira. Que bom que essa dor, né, que quando você fala de incômodo, é dor, o atleta que sentiu foi um jogador super experiente, que é o caso do Mugni. Um outro jogador talvez tivesse, o jogo tá bom para mim, vou ficar em campo, a gente tem condição aqui de fazer uma partida com muitos gols, mas era o Mugni. Ele sabe que você forçar um problema muscular leva a uma lesão maior. Por isso que eu acho que não é uma lesão de grau 2. Se for no máximo uma lesão de grau 1, talvez seja o problema da dor de uma pré-lesão e ele esteja, se não disponível já para enfrentar o Brusque, quem sabe ele já volta na próxima rodada aí com um tratamento intensivo, ele estará disponível para enfrentar o Sport na rodada seguinte, e isso, obviamente, seria muito bom para a equipe do Ceará. Recalde, que bom que reencontrou seus grandes momentos, né? A gente falou há pouco, é um jogador que eu queria mais participação, assim, mais força física, mais correr um pouco mais, ter velocidade, que eu acho que é um problema que o Recalde não demonstra ter, mas isso não dá para acontecer de uma hora para outra. O que ele demonstrou na partida que me chamou a atenção e que é muito positivo foi vontade, dando combate, marcando e sim, correndo quando era necessário para a busca de uma bola. Isso é importante e faz toda a diferença. Então, se ele tiver que substituir o Mugni na próxima partida, que ele substitua com a mesma vontade que ele demonstrou nessa partida. Porque qualidade técnica, olha, são inatas, ele tem. Quando a bola chegou, ele fez o gol. Quando um atleta bem posicionado à frente se mostra em condição de receber, ele passa a bola com toda tranquilidade, porque ele tem qualidade para fazer isso. Então, o que ele precisa é um pouco mais de combate, de ser mais participativo no jogo, que isso pode fazer tanta diferença para ele como jogador individualmente, mas muito mais também para a equipe do Ceará. Galera, muito bom conversar com vocês, agradeço a participação de todos. Se você gostou do vídeo, eu faço a sugestão, sugiro que você nos dê o like. Se não gostou do vídeo, peço desculpas, ninguém é perfeito, agradeço e digo para você que se é torcedor do Ceará, tem muitos companheiros que atuam e falam de maneiras diferentes que certamente você vai gostar. Mas se você gostou, deixe o seu like. Se você é inscrito no canal, muito obrigado. Se não é inscrito no canal, vá lá na página principal, dê uma olhadinha. Se lá tiver inscrito, obrigado. Se lá tiver, inscreva-se, por favor. Ative as notificações no sininho e vai ser muito bom ter você também como um dos inscritos aqui no nosso canal. Não paga absolutamente nada, apenas você vai receber de primeira as notificações dos nossos próximos vídeos e eu vou gostar muito de contar com todos vocês por aqui. Obrigado por tudo, que Deus proteja e abençoe a todos. A gente volta a se ver nos próximos vídeos, se Deus quiser. Até lá, galera!